Boa noite, graça e paz, Carlinha, Rosemary. Obrigado a você que está chegando aí. Daqui a pouco a gente vai começar. Boa noite. Boa noite para vocês todos. Carla, Marli, sejam bem-vindos. Graça e paz, meus queridos. Glória a Deus. Vamos começar batendo um papo enquanto o pessoal vai chegando. Em primeiro lugar, agradecer a Deus pela nossa vida, pela nossa família, né? Agradecer pela melhora da Eloá, graças a Deus, né? A Eloá que está internada, né? Por alguns motivos sérios, mas graças a Deus ela está em casa, a gente está recebendo notícia através do grupo e com certeza Deus está agindo, né? Agindo Deus, quem impedirá. E a palavra de Deus diz que a gente tem que agradecer a Deus em tudo, né? Em tudo dar graças. Então temos que dar graças aí pela vida da Eloá, pela restauração de muitas pessoas que estavam enfermas, estão retornando para os seus lares. E agradecendo a Deus pela nossa vida, né? Pela proteção, pelo ar que respiramos, né? Hoje a gente tem valorizado tanto o ar que nós temos respirado, né? Por saber que algumas pessoas não podem respirar esse ar de forma natural. Então é uma forma de nós estarmos agradecendo a Deus pelo nosso dia, pelo ar que respiramos, pela nossa família. Nós que estamos no mês da família, devemos estar agradecendo a Deus pela nossa família. Eu aproveito também, irmãos, para pedir oração por dois primos meus, o Marcelo, presbítero Marcelo Rosa, né, que encontra-se também em recuperação da sua saúde. Eu peço oração também pela minha prima Graziele, também que encontra-se internada, que vocês possam estar orando por ela. E aquela lista que nós temos de oração, né? De orarmos pelo pessoal lá da igreja, que vocês sabem quais são as pessoas lá no grupo. E não deixarem de orar pela lista, né? A cada dia. A nossa igreja tem se reunido às 22 horas, cada um nos seus lares, né? Oração em família, pela igreja, pela nação, e para que saia da nossa nação essa enfermidade, na verdade da nossa nação não, que essa enfermidade seja extirpada da face da terra, né? E é um clamor que nós temos levantado. Nós temos aproveitado também e colocado o Hospital da Posse, né? Nós temos uma prontidão estarmos orando pelo Hospital da Posse, e também orar pela família da Cláudia, né? Cláudia, nós temos orado pela sua família, Cláudia Avelar, temos orado, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Agradecer pela recuperação do diácono Sebastião, está se recuperando aí paulatinamente, e as demais coisas, né? Que a gente tem que orar a cada dia, né? Principalmente pela nossa nação, né, meus irmãos? Orar pelas igrejas, para que a gente retome aí os trabalhos na igreja, né? A nossa comunhão ali na igreja, juntamente com todos os amados irmãos. Enquanto a gente não pode se juntar lá na igreja, nós como igreja nos juntamos por aqui, né? E temos aí a oportunidade de estarmos orando juntos, orando pelo telefone, aqui através da live. A gente se vê por aqui e também tem a oportunidade de a gente estudar um pouquinho a palavra de Deus. E nesta noite eu quero compartilhar com vocês, né? Ô Sebastião, seja bem-vindo. Falei em você agora, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Dilma, oi Dilma. Bom, queridos, então hoje nós vamos estar estudando um pouquinho no tema. Eu escolhi esse tema. Esse tema não é meu, esse tema ele existe, né? Mas eu vou me apropriar desse tema para falar um pouco sobre ele também. O tema desta noite será: não desista da sua família. Não desista da sua família. E a base que nós vamos usar, o texto básico que nós vamos usar, será o no primeiro livro de Samuel, do profeta Samuel, capítulo 30. Né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. E eu vou estar lendo. Eu creio que seja até importante eu ler todo esse texto, porque é um texto que dá para a gente extrair várias verdades, né? Várias
normativas para a nossa vida, orientações para a nossa vida, melhor dizendo. E eu não costumo ler o texto todo, mas hoje eu vou ler o texto na íntegra. Não na íntegra, mas até o verso 20. Sei que às vezes a leitura muito longa ela prejudica um pouco, né? Mas é necessário a gente ler esse texto nessa noite, né? E depois que a gente terminar de ler o texto, então a gente ora, tá bom assim? E pega essa Bíblia aí, abra no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Ivanete, Neide, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Obrigado pela sua presença. Selma, Deus abençoe você, Vilso, família. Areta, as meninas todas aí. Areta e Arielle. Você achou? Amém? Então tá. Então se você disse amém aí, eu digo amém aqui. Eu vou ler então e você ouça por aí. E você está me ouvindo bem? Esqueci de perguntar isso, né? Eu vou ler aqui, de repente não está me ouvindo bem. Amém? Glória a Deus. Então vou ler então. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achavam com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água a beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos, 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu? E de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Verso 17. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços, que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas,
também salvou as duas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou, verso 20, também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Amém? Vamos orar? Agradecendo a Deus por este texto. Querido Deus, graças te damos, Senhor, pela leitura bíblica que fizemos, pela tua palavra, que ela acha, ó Deus, lugar em nossos corações. Ó Deus, e que nós possamos guardar a tua palavra em nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra ti. Obrigado, ó Deus, pelas nossas famílias. Não deixa, Pai, que venhamos desistir dela. Ajuda-nos, Senhor, fortaleça-nos, Senhor. Tu sabes, ó Deus, de todas as coisas. Continua, Senhor, a nos ajudar, a nos orientar, a guardar todas as famílias espalhadas pela face da terra. Abençoa a nossa igreja, Senhor. Abençoa todos os amigos, todos os irmãos. Abençoa, Deus, a nossa parentela. Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor sempre tem cuidado de nós. Tua palavra diz que mesmo quando nós dormimos, o Senhor não dorme e o Senhor está nos guardando, está nos livrando. E o Senhor está trabalhando por nós. Obrigado, Pai, por tudo. Abençoa-nos, Senhor, na compreensão da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Graças a Deus por você que chegou até aqui. E o tema desta noite é: não desista da sua família. E como introdução eu queria dizer para você que a família tem enfrentado, ou as famílias, né, têm enfrentado vários problemas nesse tempo. E os valores estão sendo destruídos. A gente vê, né, a gente que tem o entendimento da palavra de Deus, vê como as coisas não estão de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Há uma desestruturação total na família. E em dados momentos a gente parece que em meio aos problemas, parece que a gente vai perder as forças, né? Principalmente quando você enfrenta vários problemas dentro da sua família. E Davi aqui então, ele está chegando aqui de uma batalha, ou de várias batalhas. Na verdade, esse texto diz que, alguns comentaristas dizem que ele estava voltando de 128 quilômetros. 128 quilômetros. E quando ele chega, ele vê a cidade toda pegando fogo. Com certeza ele olha de longe, ele vem com o exército dele, com esses 600 homens dele, que formava ali o exército dele. Ele vem caminhando, voltando para casa, porque ele não queria batalhar naquele momento, e estava retornando para casa. Então ele estava fazendo já uma estratégia para enfrentar os amalequitas. Mas ele, quando ele chega em determinado momento, eu começo a pensar que Davi, ele olha para a região que ele morava ali, onde estava a cidade deles, Ziclag. Ele então começa a ver tudo fumegando. Não sei o que passou na cabeça de Davi, mas eu imagino que Davi, ele fica desesperado, imaginando como sempre o pior. Então o texto diz que quando ele chega lá o terceiro dia, né, após já caminhar 128 quilômetros, né, Shed diz que ele, nas anotações de Shed, nos comentários de Shed diz que eles tinham caminhado por 3 dias 128 quilômetros. É mole ou que é mais? 128 quilômetros, para a gente ter uma noção, para a gente ter uma noçãozinha da gente aqui, de distância, seria Davi e o seu exército estarem indo a Tinguá somente 10 vezes, mais ou menos 10 vezes, porque dizem que tem de 12 a 13 quilômetros do centro de Vila de Cava a Tinguá. Então, para nós termos um parâmetro mais ou menos, seria 10 vezes indo, né? Saindo aí do centro de Vila de Cava e indo a Tinguá 10 vezes. Esse foi o percurso que esse exército tinha feito. Mais ou menos 128 quilômetros, segundo as anotações de Shed. Então eles estavam 3 dias, e diz ainda mais que, se fizer um cronológico, ele já estava 10 dias distante da família. 10 dias distante da família, quando ele volta para casa, quando ele olha ao longo, assim, na direção da sua cidade, ele vê tudo fumegando e chega lá, os amalequitas tinham incendiado tudo e tinham levado tudo.
Eu não sei o que passa na cabeça de Davi, mas com certeza Davi, ele fica muito preocupado. E essa história de preocupação, ela serve para mim e para você, para que a gente nunca venha desistir da nossa família. Ele chega lá, eles tinham levado tudo, né? E Deus, ele pode mudar, né, um quadro difícil na nossa vida. Primeira coisa que eu quero deixar para você nessa noite é que, independente do quadro difícil que você esteja vivendo com a sua família, eu quero dizer para você que, segundo a palavra de Deus, não eu digo, mas a Bíblia diz que Deus pode mudar o quadro da nossa vida, de uma situação de adversidade para uma situação de vitória. E Ele pode fazer isso. E a gente vê ali que nesse capítulo 30, que a gente acabou de ler, no verso 4, eu vou ler o 3 e o 4 para você ter a ideia do que eu quero falar. Davi e seus homens vieram à cidade e ele a queimada, e as mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz, choraram até não mais ter força. Choraram até perder a força. Então eles começaram a chorar porque eles ficaram desesperados. Meu Deus, levaram tudo, levaram a família, levaram os animais, ou seja, levaram tudo. E eles ali já, talvez cansados, sem forças para resistir naquele momento, depois de andar essa distância toda de 128 quilômetros, andar, e para voltar para o seio da sua família, para ali estar junto com o seu familiar, e quando chega lá ele não encontra. Chega lá e não encontra tudo queimado, levaram tudo, levaram o gado, queimaram as casas, as cabanas, queimaram tudo. E o coração deles ali fica num desespero, eles começam a chorar. Ele, como líder, também chora até perder a sua força. Ele começa a chorar e aquilo ali é uma humilhação para ele, até porque Davi, todas as guerras que Davi ia com aqueles homens, ele vencia as batalhas. Davi era um vencedor. E Davi, então, ele estava lutando as batalhas dos outros, guerreando uma guerra que não era dele, e quando volta para casa, ele perde a guerra, porque ele perde sua família, perde tudo o que ele ali tinha. E quantas das vezes nós também passamos por situações dessas, de estarmos guerreando guerra dos outros, e às vezes perdendo os valores dentro da nossa própria casa, ou perdendo a guerra dentro da nossa própria casa. E Davi, então, ele é humilhado nesse momento aqui, ele passa por essa humilhação, mas Davi, assim como nós, temos que aprender que Deus pode mudar o quadro da nossa situação, da nossa família, ainda que ele possa ser mais adverso para você e para mim, ele pode entrar com o seu poder, com a sua glória, com a sua majestade, com a sua soberania e mudar todo o quadro da nossa vida. Davi, então, não ficou só naquela questão da reclamação e do choro, porque o verso 6 diz que Davi, ele buscou a ajuda de Deus. O exército dele estava cheio de ódio. E Davi, ele não ficou ali apenas no choro e no ódio. Davi, então, ele vai buscar o Senhor. Ele vai buscar resposta naquele que pode mudar aquele quadro, naquele que pode orientar ele a sair daquela situação adversa. Então diz que esse povo cheio de ódio, a Bíblia diz que o exército dele queria apedrejar Davi. Queria apedrejar. O verso 6 diz assim, Davi muito se angustiou. Ele estava angustiado com toda aquela situação, com toda aquela perda. E Davi era um vencedor. E Davi, então, ele vem para essa derrota, ele fica angustiado, ele começa a chorar junto com o seu exército, ele chora enquanto tinha força, mas em dado momento ele pensa, não, peraí, eu vou mudar esse quadro, eu vou buscar o Senhor. E o verso 6 diz assim, Davi muito chorou e se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Irmãos, aquele que era o herói daquele grupo, em dado momento, quando ele chega lá em Siclag, quando eles não têm mais nada, roubaram tudo, levaram suas famílias, aqueles homens que seguiam ele, aqueles 600 homens, a vontade daqueles homens era apedrejar Davi. Para vocês verem o ódio que eles ficaram no seu coração, a angústia que eles ficaram no coração, a ponto de querer apedrejar o seu líder.
aqueles que ele seguiu. E quantas vezes também isso acontece também com a gente? Você faz dentro da sua família, ou com os seus, e muitos querem te apedrejar. Mas Davi, ele não ficou reclamando, ele não ficou mais só chorando. Ele, não, eu vou me apegar ao meu Deus, eu vou me reanimar no meu Senhor, porque só o Senhor pode animar a gente quando nós estamos vivendo um quadro de dificuldade, quando nós estamos passando por amarguras, quando nós estamos no vale da sombra da morte, ou quando a nossa família está vivendo um rebuliço tremendo, está vivendo uma loucura tremenda, perdas financeiras, perdas na saúde, perdas nos relacionamentos, ninguém entende mais ninguém ama mais ninguém respeita mais ninguém. E esse é o quadro que muitas famílias têm vivido. Mas a resposta de Davi é: eu vou me apegar ao meu Senhor. Porém se reanimou Davi no seu Senhor, seu Deus. Verso 6. Então ele se apega a Deus, ele se reanima em Deus. Então Deus ele quer que você se reanime nele, ele quer que você busque nele respostas para os seus momentos de aflição. E Davi, então, nesse momento, com certeza, vem à mente dele tudo aquilo que Deus tinha feito com ele, nas suas lutas, né? Ele vencendo lá o urso, o leão, ele vencendo Golias, ele nas suas vitórias. E então ele começa a pensar: não, peraí, eu tenho um Deus todo-poderoso, eu tenho um Deus que me fortalece, eu tenho um Deus que mandou com que colocassem a mão sobre a minha cabeça, ungindo-me para uma jornada muito especial, para uma missão muito especial. Eu tenho a unção de Deus sobre a minha vida, eu tenho um Deus todo-poderoso que me separou para uma grande obra. Eu não vou desistir, porque o meu Deus é poderoso. O meu Deus, ele vai me dar a vitória. O meu Deus, ele vai me dar a luz. O meu Deus, ele vai me dar o caminho para eu seguir, para eu prosseguir, para poder tornar essa minha perda em lucro, tornar essa minha perda em vitória. E Davi, então, ele não desiste. Ele não se esquece de tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Ele se lembrou de tudo isso que eu falei para vocês. Mas quantas das vezes a gente, diante de um problema, de uma perda, a gente esquece tudo que Deus fez por nós, fez por nossa família, quem é o meu Deus, quem é o teu Deus? A gente se esquece de todos os benefícios que Ele tem feito para conosco, porque a gente está vivendo um minuto de adversidade. Quantas pessoas desistem de tudo? Quantas pessoas desistem do casamento? Quantas pessoas são casadas aí 10, 20 vezes? Porque elas não conseguiram absorver aquele problema e tratar o problema. Abandonaram família, abandonaram tudo. Eu não quero saber mais de nada, vou chutar o balde, eu vou embora. Davi estava cansado. Davi estava vindo de lutas. Ele poderia chegar e olha, eu estou morto, eu não tenho condições não vou prosseguir não. Eu estou igual a vocês, meus irmãos, estou morto. Eu não vou conseguir, não vou conseguir resolver nada agora, vou descansar, vou botar minha cabeça no lugar, vou tirar um sono aqui, eu vou dar uma deitada aqui, e vocês seguram a onda aí, que eu estou muito cansado, depois eu vejo isso aí. Não, meus irmãos. Ele diz que ele se reanima no Senhor. Eu me lembro quando no exército, a gente fazendo as corridas matinais, ou às vezes à tarde também. Então, sempre nas corridas tem um líder que ele vai cantando canções militares ali, e a tropa ela vai correndo. Então, quando esse líder ou aquele que está comandando aquela tropa correndo, ele chega perto da pessoa que ele percebe que está ficando para trás, ele fala assim: olha só, não desiste não, porque quando você pensa que você não tem mais força nenhuma, você ainda tem 20% de força guardada dentro de você. Vambora. E segurava aquele militar então, e arrastava ele, e não deixava ele ficar para trás. E Davi aqui, ele prova isso para a gente. Quando a gente pensa que não tem mais força nenhuma,
para lutar, para correr, parece que Deus envia o seu anjo e fala assim, olha, você ainda tem mais 20% de força aí dentro de você. E eu creio que Deus, ele fala muito mais, olha, eu vou colocar dentro de você 100% de força a mais para você prosseguir. Levanta, levanta e anda. A ordem do Senhor sempre foi levanta e anda, levanta e vai. Foi assim com Elias, foi assim com Davi, foi assim com Moisés, foi assim com Abraão, foi assim com todos os profetas. Sempre quando pensava em desistir, o Senhor chegava, ó, levanta e anda, vai, eu estou contigo. E Davi, ele prova isso pra gente aqui, prova isso pra gente. E depois a gente também se lembra de um outro versículo, 2 Crônicas 7,14, né? Diz que a gente tem que orar, se humilhar, buscar a face do Senhor. Claro que é num outro contexto, não é nesse contexto de guerra de família, mas também serve para todo o tempo da gente, a gente se humilhar, orar, buscar a face do Senhor. Não nos esquecermos a quem nós servimos. A quem você serve, quem é o teu Senhor. Davi, ele não se esqueceu que ele tinha um Deus Todo-Poderoso, ainda que ele chegasse ali em Ziclag, tudo fumegando, tudo destruído, não tinha mais nada a não ser fumaça, a não ser ali as coisas destruídas. Não tinha mais nada, levaram tudo. Mas ele olha para aquilo ali, ele chora imediatamente, provando o lado humano, nosso lado humano, o lado do desespero. Porque tem gente aí, irmãos, que eu estou ficando assim, abismado. Parece que elas não sofrem, parece que elas não choram, parece que elas não perdem, parece que tudo para ela dá certo, parece que a família dela é a melhor família do mundo, é completa, não tem problema nenhum. Pessoas que estão se blindando, ele não pega doença, ele não pega nada. Meu irmão, você está fora do Evangelho. Isso não é palavra de Deus para mim, para você, para a sua família. Nós estamos sujeitos a tudo sim. Estamos sujeitos a tudo sim. Mas é a gente ter fé no Senhor, que o Senhor está nos guardando, está nos livrando. Você não pode olhar porque você não foi acometido de nada na sua família, você não foi acometido de uma doença e dizer que você é blindado. Isso é um erro clássico, é um erro teológico, que muitas pessoas estão pregando, inclusive, aí, um erro clássico teológico. Nós estamos sujeitos a tudo. Quantos pastores morreram com essa Covid? Quantos líderes estão doentes? Então eles não têm fé? Então eles não têm Deus? Quantas famílias estão desestruturadas que têm o Senhor como Senhor? Será que eles não têm Deus? Prova a fragilidade da família, prova a fragilidade humana, prova a sua fragilidade, prova a minha fragilidade. Eu não sou esse que eles pregam aí. Eu sou tão fraco quanto você. Eu tenho tanto medo quanto você. Eu choro quanto você. Eu me amarguro quanto você. Mas uma coisa nós temos que nos apegar com Davi. Olha, nós temos que nos animar no Senhor. Nos animar no Senhor. Não dá a derrota como perdida, mas que ainda tem oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade de restaurar a sua família, de restaurar a sua saúde, de acreditar que Deus está agindo, e agindo Deus, quem impedirá? Tem gente se achando o próprio Deus hoje. E quando ele vai falar, ele esquece da sua vida, ele esquece da sua vida pregressa, ele esquece de tudo que ele passou. E parece que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, vale o que ele diz. No militarismo diz que é o quero, é o meu regulamento. Irmãos, eu não prego o meu regulamento, eu não prego a minha palavra, eu prego a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz para a gente trazer esperança. Mas a palavra de Deus diz que nós passaremos por tribulações nesse tempo, nessa vida. Eu passo por tribulação, você passa por tribulação. E graças a Deus que a palavra nos confere em dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ai de nós se não fosse o Cristo. Muitas famílias que estão em frangalhos, muitas famílias que estão com tudo perdido, se ela se animar no Senhor, tem oportunidade de ser restaurada a sua família. Tem oportunidade de restaurar o seu casamento, tem oportunidade de restaurar o seu filho. Eu me lembro de um grande pregador que ele pregava a palavra e ele estava passando por um grande pregador que eu sempre amei em ouvir aquele pregador. Eu sempre tive aquele pregador como o meu referencial de pregador. E ele sempre pregava, quando ele pregava para a família, ele falava assim, olha, eu não vou desistir dos meus filhos.
Eu não desisto dos meus filhos. E todo mundo sabia que quando ele pregava aquela palavra, sabia que ele estava passando um momento muito difícil com seus filhos. Mas para mim o que bastava, não era o que os filhos dele estavam vivendo. Para mim o que bastava, o exemplo para mim, era a palavra daquele homem. Eu não vou desistir dos meus filhos. E creio, tenho certeza que ele não desistiu dos filhos deles até hoje. Sabe por quê, irmãos? Quando nós vivemos uma situação antagônica, contrária àquilo que é a vontade de Deus na nossa vida, nós somos condenados. Como se a gente quisesse que os nossos filhos seguissem os caminhos errados e tortuosos que eles seguem quando eles estão na idade da razão. Ensinar o menino no caminho que deve andar, você está andando junto com ele, mas vai ter um tempo que ele vai estar andando mais com você. Se Deus não teve misericórdia dele, se não o salvou, ele vai seguir caminhos tortuosos, irmãos. Muitas pessoas vão acusar os pais, os líderes, aí é acusação para tudo que é lado. Eu sempre tenho pregado isso aqui nesse mês da família. Pessoas que batem no peito, se esquecem da sua família frágil, da sua saúde frágil, da sua vida frágil. Mas Deus é Deus da oportunidade. Deus é Deus da família. Deus é Deus que restaura. Deus é Deus que dá força ao caído. Deus é aquele que fala assim, se anima em mim aí, rapaz. Ele anima, ele que dá a mão ao caído. Se alguém cair, é ele que dá a mão, é ele que levanta. Não sou eu nem você, é ele que levanta. E usa a mim e a você para ser essa mão. Mas não sou eu nem você que levanta ninguém. É o poder de Deus investido em nós pela misericórdia. Que Deus toca na gente para ajudar alguém, para pegar uma família dessa desesperada e falar para ela só, olha, tem esperança aí para a tua família. Tem esperança aí para esse teu filho que está desviado. Tem esperança aí para esse teu filho que está adoecido. Para esse teu parente aí que está adoecido. Tem esperança. Muitas das vezes as pessoas acham que a gente tem que ficar falando. Eu sou de pouco falar no meu dia a dia, meus irmãos. Mas se me der um nome para orar, eu estou orando constantemente, crendo no meu Deus, que meu Deus pode fazer muito mais do que eu. Eu pouco falo, mas eu oro. Porque a minha esperança está no Senhor. A minha esperança e a esperança da minha família tem que estar firmada no Senhor. E eu creio que meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto eu peço ou penso. Porque eu creio num Deus todo-poderoso, que é o Deus da família, que é o Deus da restauração. Mas eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que crer. Mesmo que o dia pareça ser mal, eu tenho que me reanimar, e me reanimar em Deus. Porque é só Deus, irmãos, só Deus para ter misericórdia de mim e de você. E é pela misericórdia dele que nós não somos consumidos, que a minha família não é consumida, que a sua família não é consumida. É pela misericórdia dele. Pela misericórdia dele. Essa doença aí, ela tá trazendo algo que está ensinando um pouco a gente, ou muito, de dizer que, olha, não tem padrão para ficar doente, não tem padrão para perder vida, não tem padrão para ficar no desespero quando um familiar está lá no leito, porque enquanto o familiar dele não está no leito, ele não acredita no perigo que nós estamos vivendo. Quantas pessoas estão discutindo balelas por aí, perdendo tempo em redes sociais, falando um monte de besterol, inclusive irmãos. Nós não fomos chamados para isso, irmãos. Nós fomos chamados para viver o Evangelho, pregar o Evangelho. Nós não somos políticos, deixe que os políticos façam a parte deles. Nós não somos do governo, deixe que o governo faça a parte dele. Nós não somos acadêmicos nem cientistas de saúde, deixe que eles façam a parte deles. A nossa chamada foi para pregar o Evangelho, viver o Evangelho e acreditar no Evangelho, acreditar num Deus que está restaurando vidas. E tudo que tem acontecido tem sido para a glória de Deus. Deus tem restaurado vidas. Quando nada mais tem solução, nem o médico, nem o remédio, sabe para onde que eles partem, irmãos? Para os pés da cruz, para a igreja, para mim, para você. Olha, pede oração aí na tua igreja. Olha, pede oração ao teu Deus. Não estou falando que ninguém deva pedir oração, não é isso. Estou falando que para aquele que não crê em Deus, que crê no dinheiro, crê no poder, quando ele está lá, doente, ele se lembra, ou a família se lembra, talvez até incrédula.
Talvez até ela não creia, mas ela crê que você crê. E se você crê e Deus pode fazer, vamos pedir, porque agora nós só temos Deus, nós não temos mais nada. Não deixe para servir a Deus, não deixe para adorar a Deus, não deixe para se animar a Deus quando você estiver em Siclag. Não deixe você viver o tempo de Siclag. Que nós não possamos de longe olhar para a nossa casa e a nossa casa está fumegando e eu chegar lá, não sei o que está acontecendo e quando chegar lá eu perdi tudo. Quantas famílias perderam tudo no mundo espiritual? Quantas famílias perderam filhos, mães, irmãos no mundo espiritual? Está tudo queimado, está tudo pegando fogo, está tudo roubado, o inimigo chegou e saqueou. O inimigo chegou e saqueou, levou todo mundo. E não adianta depois ficar só chorando, lamentando. Tem que fazer igual Davi. Eu não vou ficar igual os meus 600 homens aqui chorando e ainda querendo me apedrejar, não. Eu vou me sustentar no Senhor. Eu vou me apegar no Senhor. Eu vou me animar no meu Senhor. Ele se anima no Senhor. Ele busca a ajuda de Deus. E eu tenho certeza de que Deus ele não vai desprezar esse seu quebrantamento, esse seu clamor. Ele não vai desprezar. Vamos ver o verso 8. Diz assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Ele não ficou chorando, ele se animou no Senhor, ele busca no Senhor, e no verso 8 ele pergunta: perseguirei? Eu vou atrás desses caras? Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo ir atrás? Ele não meteu o pé e foi atrás, não, irmãos. Ele chegou, ele parou, ele se equilibrou, ele saiu da emoção, veio para a razão. Peraí, vou falar com meu Deus. Vou falar com meu Deus. Meu Deus, e aí? Eu perseguirei esse bando? Eu vou alcançar esse bando? Deus vai responder para ele assim, ó: persegue, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Irmãos, nós temos que buscar o Senhor, porque só Ele tem resposta para nós. Se Ele mandar você perseguir ou prosseguir, vai. Se Ele mandar você parar, para. Se Ele mandar você voltar, volta. Mas Davi ouve o Senhor e olha a palavra do Senhor. Persegue, de fato, você alcançará. E o máximo que eu acho aqui nesse texto, quando ele fala assim, e tudo libertarás. Ele faz uma promessa de tudo. Porque Deus ele não faz a obra pela metade. Ele é fiel de completar a obra que ele inicia. Ele não é igual a mim e a você, que muitas das vezes nós começamos alguma coisa e paramos pelo meio do caminho, paramos a nossa fé, paramos as nossas promessas do dia 31. Meus irmãos, dia 31 é um dia tremendo de nós fazermos promessas para um ano vindouro e chegar pelo primeiro, segundo, terceiro mês, a gente já não está cumprindo mais nada daquilo que a gente cumpria. Senhor, esse ano eu vou estar mais na tua casa. Senhor, esse ano eu vou estar orando mais. Senhor, eu vou ler a Bíblia toda. Senhor, eu vou ajudar mais os pobres. Senhor, eu vou ser bondoso. Eu vou fazer as pazes com a minha família. Olha, você é um bom filho, você é um bom marido, você é uma boa mulher. E quando chega no meio do caminho, as coisas já desandaram todas. Eu conheci um certo grupo que eles ficaram marcados por retiros de carnaval. Aí eles no primeiro trimestre, o carnaval no primeiro trimestre, eles abandonavam tudo, abandonavam a fé e caíam na gandaia. Caíam na gandaia. Aí quando chegava no retiro de carnaval, aí passava uma semana em retiro, aí eles iam para o retiro, aí eles lá no meio do retiro, eles espiritualizavam tudo, voltavam para lá cheio de gás, glória a Deus, aleluia. E daqui a pouco está todo mundo largado de novo. Promessas, 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 mas não se cumpre.
Mas quando Deus ele te promete algo, quando Deus ele fala algo com você, é certo que ele vai fazer você libertar tudo, você vai conquistar tudo. Mas se ele falar, nós estamos vivendo no tempo dos falsos profetas. Olha, esse mês vem a cura. Olha, esse mês Deus vai mudar a tua vida. Esse mês Deus não sei o que lá, esse mês Deus não falou nada para ele falar. E ele, para ser um falso profeta, ele está falando, ó, Deus vai abençoar a tua família. Mas Deus não falou para ele falar para você que Deus vai abençoar a tua família. Mas ele foi lá e está falando, olha só, Deus mandou te falar que Deus vai te abençoar, mas Deus não mandou falar nada para ele. Mas se Deus fala, ele promete, ele faz. Não é igual o homem que fala o que quer. E quer ser um profeta de Deus quando Deus não mandou falar nada. E nós não podemos entrar nessa, de querer falar o que o povo quer ouvir. Ou de alegrar o povo. Nós nos alegramos no Senhor. Mas quando a palavra do Senhor ela vem contrária, ela serve para a gente também. E nesse momento, a palavra do Senhor veio de forma que encheu o coração de Davi. Vai, meu filho, persegue, vai com toda a tua força. Olha, você vai conseguir, você vai alcançar, você vai libertar tudo. Ele foi na orientação de Deus, meus irmãos. Ele estava morto, ele estava moído. Ele foi na orientação de Deus, eu vou porque meu Deus está mandando. E nesses momentos de fraquezas, nosso, meu, teu, nós nos sentimos incapazes. Nós nos sentimos falhos, imerecedores, como somos mesmo, imerecedores da graça de Deus, né? A graça é um favor que a gente não merece, imerecido. Mas nesses momentos a gente fica assim, mas olha, Deus ele ouve o teu clamor, ele ouve quando você busca, ele você acha. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós. Você acha o Senhor quando você busca Ele de todo o teu coração. Eu creio que nesse versículo 8 aqui, Davi, ele rasga a alma dele para o Senhor. Ele não chora aquele choro ali, daquela perda momentânea, mas ele chora agora com a alma, com o espírito que há nele, diante do Senhor, e o Senhor então vai dar essa palavra para ele. O Senhor tem cuidado de mim. O Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem cuidado da sua família. Ele pode transformar, jamais ele vai desprezar um coração quebrantado. O próprio Davi, no Salmo 51, ele fala isso, né? Que o Senhor ele não deixaria de receber, né, aquela oração dele, porque o coração dele estava quebrantado. Davi dizia que o Senhor não rejeitaria. E não rejeita, com certeza. Deus ele não rejeita a oração, porque a oração, independente se ela for pequena, se ela for média, se ela for grande, o que importa é que ela saia do seu coração. O que importa é que ela saia da sua fé, que ela não saia dos seus lábios, mas que ela saia do seu coração, ou seja, do centro das suas emoções, daquilo que você tem sentido diante de Deus. E ele conhece teu coração, ele vai abençoar a tua vida, porque a palavra diz isso. Quando a gente busca o Senhor de inteireza de coração. De inteireza de coração. Não é pelo que eu faço, é pelo que eu creio. Nós não precisamos fazer sacrifício nenhum, porque o sacrifício já foi feito em Cristo Jesus. Ele então, ele persegue e ele alcança. E o texto diz que ele estava com 600 homens. Só que em dado momento eles têm que passar por um val chamado Besor. E então 200 daqueles homens, eles não conseguem, de tão cansados que eles estavam, né? Diz assim no verso 9, para você entender. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens com eles que se achavam. Chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, e por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro. Os homens, esses 200, estavam tão cansados que eles não conseguiriam atravessar o rio. E para você cortar caminho, geralmente a tropa passava por dentro do rio. Uma tropa
não passa em torno da margem do rio. Uma tropa, ela passa por dentro do rio, porque ela tem que chegar no objetivo dela, que é lá do outro lado. Uma pessoa dentro de uma normalidade, ele vai dar a volta no rio, até chegar do outro lado, mas quando você tem pressa, você vai reto. E esses 200 homens aqui representam as pessoas que desistem. Desistem das suas famílias. Elas estão cansadas, elas não conseguem atravessar o Besor. Aqui significam aqueles que não têm mais forças para lutar pelas suas famílias. Aqueles que desistiram. Aqueles que vão ficar pela retaguarda. Aqueles que não vão seguir junto com o grupo. Que não vão seguir junto com a família. Eu gosto muito de um texto que ele cabe aqui, que eu sempre falo para as pessoas quando alguém vem trazer questão de litígio para mim, eu falo para ele assim, olha, você conhece um texto muito fácil de você gravar, Amós 3:3, aí ele fala para mim assim, não conheço não, pastor. Pois é bom você conhecer esse texto, Amós 3:3. Ou seja, andarão ou seguirão dois juntos, se não estiverem de acordo? E muitas das vezes a família ela não anda junta, ela não anda naquele grupo que tem que andar ali em busca do seu objetivo, porque não pensa igual, pensa diferente, quer ir para lá, o grupo quer ir para cá, mas ele quer ir para lá. Então não tem como andar junto, se não estiver de acordo. Se não tiver como um acordo, não anda junto. E aqui então esses 200 homens eles ficam para trás representando aqueles que desistiram. Pelo cansaço, não aguento mais, para mim não dá, já fiz tudo o que tinha que fazer. Olha, não tenho, eu não vou fazer, eu não vou orar mais, eu não vou fazer mais, eu já não amo mais, eu já não amo mais minha esposa, porque isso, porque aquilo, já cansei, tal. Aí, ela engordou, tá cheia de estria. Pô, meu irmão, eu não gosto mais dele, que ele tá careca. Pô, coitado de mim então. Quantas pessoas não pensam igual a mim? Né? Pensar, cada um pensa uma coisa, agora tem que chegar a um acordo. E esses 200 homens representam isso. E Davi, então, ele prossegue. Né? Ele se aquebranta, ele ora, né? Ele vai, então, ele confia no Senhor, e ele quer que você confie nele, e ele quer que você não desista da sua família. E Davi está indo, atravessando esse rio aqui, para tentar alcançar a família dele. Porque Deus tinha dado uma palavra para ele ir, para ele perseguir, porque ele ia alcançar. Ele ia alcançar. Ele ia libertar. E a palavra libertar aqui significa que eles já estavam indo presos como servos para serem vendidos. Geralmente eles vendiam para o Egito. O Egito comprava muitos escravos. E esses homens, né, amalequitas, eles iam levar toda a família de Davi, né? Eles iam levar com certeza para o Egito para serem vendidos. Então quando ele fala em libertar, porque Deus já sabia que a visão daqueles homens era levar a família dele toda para serem vendidas como escravos lá no Egito. Então por isso que tem a palavra aqui, libertar. Quantas das vezes nós temos que ir atrás de um filho nosso para libertar ele das drogas, libertar ele do mau pensamento, libertar ele da vida libertina que ele está vivendo. Quantas vamos dizer assim, reportagens a gente vê. Outro dia mesmo eu vi uma mãe indo buscar o filho na Cracolândia, lá em São Paulo. E ela foi atrás dele, conseguiu encontrar ele. Quando encontrou, ele abraçou ele, mas ele era grandão, ela pequenininha, e ele querendo sair, fugir para poder ir lá comprar o crack. E ela segurando ele, e aí o repórter viu aquela cena, chegou perto dela e perguntou, senhora, por que a senhora tá segurando ele? Ele é meu filho, ele está aqui, ele está querendo ir comprar as drogas. E ela estava pequenininha, ele grandão, e ele lutando com ela, ele não agredia ela, mas ele fazendo força para sair. Porque muitas das vezes acontece isso. Você está orientando seu filho, sua filha, você está ali agarrando, fazendo maior força para ele não ir para o lado da coisa errada, e ele está indo.
Mas Davi é que ele não desiste, eu vou atravessar esse val, eu vou atravessar esse rio, não importa que ficou aí quase que a metade aí para trás, mas eu vou. Se vocês quiserem me acompanhar, os 400 foram acompanhando ele. Talvez sejam esses 400 que estavam com ele lá na caverna de Adulão, os loucos endividados, doido, maluco, por isso até que quiseram apedrejar ele. Mas eram os caras, um exército fiel ao seu líder. Não, nós vamos seguir o nosso líder, nós vamos atrás de Davi. Nós vamos com ele. E Davi vai então. Aí Deus, o que Deus faz? Deus deixa ficar um egípcio largado para trás. Ficou doente por 3 dias, quase morreu. E Davi e a equipe dele, o grupo dele, o exército dele, encontra esse homem. E olha a sabedoria de Davi. Davi ele poderia ter mandado exterminar aquele camarada, porque ele sabia que fazia parte do exército que tinha exterminado, acabado lá com tudo dele lá em Ziclag. Ele poderia chegar e falar, passa o cerol nele, acaba com ele, que esse camarada do grupo já está quase morrendo mesmo, acaba de matar. Não, olha a sabedoria dele, ele pega aquele egípcio, ele alimenta aquele egípcio, ele dá de comer aquele egípcio. Quando aquele egípcio ele retoma a sua sobriedade, ele começa a questionar aquele homem, e aquele homem então é usado por Deus para guiar ele até a sua família. E ele pergunta, você pode me guiar? Aí ele vai e fala assim, olha, se você não me matar, prometer que não vai me matar e não vai me devolver para o meu senhor, o senhor dele era tão mau que ele não queria nem ser devolvido para o senhor dele, eu te guio. Ele vai então, ele guia. Esse homem ele guia Davi até onde estava aquele povo amalequita. E diz então no verso 17 que feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelo fugiram. Verso 18 diz assim, olha, para complementar, assim Davi salvou tudo, lembra lá do tudo que Deus falou para ele? Quanto haviam tomado os amalequitas, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, não lhes faltou nada, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Aí no verso 20, diz assim, também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam, este é o despojo de Davi. Irmãos, ele recuperou tudo. E o texto frisa aqui em falar que ele recuperou as suas mulheres e seus filhos. O que é isso aqui? Eu não vou desistir da minha família. E aí a ordem do texto, você pode ver que a prioridade, o que apresenta primeiro falando, né, o texto, que ele pegou sua mulher, salvou tudo, né? Salvou tudo, as suas 2 mulheres. No verso 18, já fala logo nas mulheres, ou seja, já fala logo na sua família. Aí diz que não lhe faltou coisa alguma, né? Ou seja, não faltou seus filhos, não faltou nada. Ele vai então recupera os animais também. E mais despojos de guerra, porque quando você fazia uma guerra naquele tempo, o que o inimigo tinha, o povo tomava e levava consigo. Era o chamado despojos de guerra. E Davi então ele vai e ele recupera a sua família. Ele recupera a sua família, ele não desistiu da família, ele foi até o fim. Deus vai te dar estratégia, meu irmão, para você chegar até onde você tem que chegar, para você salvar o seu filho, salvar a sua filha, talvez uma esposa que te abandonou, ou falando para uma mulher que foi abandonada por um homem, ou os filhos que abandonaram a fé, os filhos que estão vivendo uma vida contrária à palavra do Senhor. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar fé, Deus vai te dar esperança para você não desistir. Não desista, não desista, porque Deus ele tem como resgatar a sua família. Tenha fé. E deixa essa palavra para você nessa noite. Não desista, porque essa história de Davi é uma história para a gente ler essa história e colocar dentro do contexto da nossa vida. Será que eu tenho lutado com todas as minhas forças por aquilo que eu tenho como alvo? Será que eu estou só chorando? Será que eu vou me deixar ser apedrejado por aquelas pessoas que estão ao meu redor? Será que eu vou desistir? Eu vou me esquecer que eu tenho Deus?
Será que eu vou me desanimar, não vou voltar a me animar nunca mais em Deus? Será que eu vou deixar de falar com Deus? Será que Deus vai deixar de dar uma estratégia para mim para que eu possa chegar até onde eu tenho que chegar? Será que eu vou chegar no objetivo e vou alcançar a vitória? Será que eu vou conseguir resolver a minha vida? Eu não sei te responder se você vai resolver a sua vida. Mas, meus irmãos, em Deus, a sua vida pode ser resolvida. Com Deus, a sua vida pode ser resolvida. Com oração, a sua vida pode ser resolvida. Com ânimo em Deus, a sua vida pode ser resolvida. Com estratégias que Deus vai colocar na sua vida, Deus vai resolver a sua vida. Te dando força para você atravessar os rios da vida. Deus vai te dar força para você atravessar o rio da vida. Muitos vão cansar ao teu lado e desistir, mas Ele vai te dar força para você prosseguir. E no final, se Deus falou para você, Ele vai te dar a vitória. Não desista da sua família. Não desista dos seus objetivos. Não desista da sua fé. Não desista do seu Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família. Busque no Senhor e você vai ver a resposta. Eu conheço muitos pais, muitas mães, que hoje tem a vitória dentro da família porque ela não desistiu e ela colocou o joelho no chão. Ela passou a buscar o Senhor. Ela passou a se animar no Senhor. E se você tem algo dentro da sua família que parece que não tem conserto, não pense assim não, porque tem conserto sim. Há esperança para o ferido. Há esperança para a sua família. Deus há de restaurar aquele que está perdido, aquele que você tem orado assim, Senhor, eu já não tenho força mais para orar, pastor, irmão, ora para o meu filho, meu irmão. A gente vai estar orando, mas não desiste. Não desiste, porque Deus, Ele é poderoso. Ele é poderoso para restaurar a sua família, restaurar a sua vida. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Eu creio, irmãos. Eu creio. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua saúde nesse tempo de pandemia. Deus abençoe a todo aquele que crê. Vamos estar orando, finalizando. E já te agradeço desde então por essa companhia que vocês me deram. Eu não estou sozinho. Mesmo olhando aqui para o meu telefone, eu vejo um monte de pessoas junto comigo. Rosemary, Elaine, Deusimar, Sueli, Carla, Marlene, pessoas lá de Oswaldo Cruz, São Paulo, me acompanhando. Estou vendo aqui a Índia. Ô Índia, beijão no coração. Vi aqui outros colegas, a Cláudia nos acompanhando. Outros colegas, outros amigos de longe, amigos de profissão, que a gente trabalhou junto tanto tempo. É muito bom, é muito bom. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. E Lídia, Deus abençoe. Abração lá para sua mãe, tá bom? A gente está com saudade dela. Vai aparecer lá para pegar o negócio lá. Ilma, Deus te abençoe. Ilma, faz a oração aí na tua casa. Elaine, ora aí na tua casa pela tua família. E Lídia, ora aí pela tua família. Todo mundo que está me assistindo aí ao vivo, ore pela sua família. Eduardo, ore pela sua família. Entrega a sua família aos pés da cruz, nas mãos do Senhor. Porque é lá que a nossa família tem que estar. Deus te abençoe, Nair. Vamos orar. Vamos orar aí, Juju. Deus te abençoe. Querido Deus, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem renovado as nossas forças, Senhor. Essa palavra, ela serve para mim, Senhor. Ela edificou a minha vida, para que depois eu pudesse compartilhar com os meus irmãos, para edificar a vida deles, a fé deles, a esperança deles, seja em que área for, Senhor. Independente de ser na área da família ou outras áreas, que a gente não venha desistir, que a gente possa se animar no Senhor, que a gente possa buscar no Senhor, que a gente possa atravessar os rios da dificuldade, que a gente possa vencer o cansaço, que a gente, ó Deus, possa buscar as estratégias e, ó Deus, usar as estratégias para que a gente possa alcançar a nossa vitória. E nós sabemos que o Senhor tem trabalhado por nós e Ele pode nos dar a vitória. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, vai de encontro aos nossos irmãos que estão adoecidos,
dá saúde, ó Deus, traz a cura. Aqueles que estão internados, Senhor, que o Senhor vá de encontro a eles, a Eduarda, ó Deus, a Eloá, que a gente tem orado constantemente, ó Deus, os demais que estão internados, que a gente vai recebendo as petições de oração. Vá de encontro, Senhor, aqueles que estão fazendo tratamento. Vá de encontro ao meu primo Marcelo. Vá de encontro à minha prima Graziele. Ó Deus, ao Estevão, Fernando Estevão, que também está internado, está entubado. Mas a cada dia que a gente recebe notícia, ele está melhor. E estamos aqui para te glorificar. E te agradecemos pelas vitórias das nossas orações. Graças a Deus, a Eloá melhorou, Senhor. Meu Deus, ela estava passando um momento difícil na vida daquela criança, mas Deus está dando a vitória e nós só temos a te glorificar, Senhor. Muito obrigado, Senhor. A Eduarda também, que já teve melhora. Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Ouve o nosso clamor, Senhor. Vá de encontro, Senhor, às nossas petições, Senhor. Ó Deus, coloca a Tua mão de poder sobre a nossa família, Senhor. Guarda a nossa família do mal, do homem mau, dos acidentes, da bala perdida. Senhor, guarda-nos, Senhor, em todo o tempo. Senhor, estamos aqui para Te louvar, para Te exaltar, para dizer que o Senhor é o Senhor da nossa vida, que o Senhor é o Senhor da nossa família. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia. Obrigado, Deus, pelo Teu amor. Dá-nos uma noite abençoada na Tua presença, Senhor. E que nós possamos nos encontrar por aqui, no domingo, novamente às 19h30. Deus abençoe a todas as famílias. Tenha uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos encerrar. Obrigado pela Tua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a minha família, a minha casa. Deus abençoe a sua casa. Amém? Tchau. Tchau, tchau. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Graça e paz, queridos. Tchau, tchau.